Apimentar a relação é o termo mais usado quando se refere a salvar a relação de um casal. Mas para Geralt e sua esposa Jessie, essa simples brincadeira os levaram a uma cena de crime. O filme de terror Jogo Perigoso conta a história de um casal que, com o passar do tempo, precisam reviver a chama do casamento. A ideia inicial seria um fim de semana numa remota casa do lago. Geralt e Jessie estão viajando na intenção de passarem um tempo juntos. Porém, no meio do caminho, o marido quase atropela um cachorro que estava comendo um animal morto na estrada. Jessie fica comovida com o cachorro, uma vez que ele parecia perdido. A mulher, ao chegar na casa do lago, procura algo que pudesse alimentar o cachorro e, sem saber, pega um pedaço do bife de Kobe, um corte caro de carne. O marido fica chateado com ela, afinal de contas o preço da carne está um absurdo, né? Mas ele deixa passar e chama a esposa para o quarto, na intenção de fazerem algo mais safadinho, digamos assim. A mulher se prepara para a ocasião, enquanto o seu marido leva mais a fundo esse momento. Geralt começa a ter um comportamento estranho, e Jess fica com medo de suas atitudes. Ele a algema e pede para ela realizar uma de suas fantasias, que parecia ser uma cena de estupro. A esposa fica chateada e pede para que aquilo acabasse. Ela frisa que o marido não a tocava há meses e que uma encenação de abuso não faria o casamento se salvar. Geralt fica irritado e diz que não soltaria sua esposa. Ele ainda tenta dizer que eles já se amaram e que aquilo poderia salvar o casamento. Mas sua esposa não concorda e eles acabam discutindo. O homem, após ter tomado um Viagra, acaba ficando nervoso e irritado com toda a situação. Assim, ele acaba sofrendo um infarto e cai morto por cima de sua esposa. Jessie, desesperada, empurra o marido, que cai no chão e bate a cabeça. A mulher começa a ter alucinações, muitas falando sobre seu casamento fracassado, realizações que não tinha conseguido fazer com o marido, a real personalidade de Geralt que ele escondia e o estranho jeito de encarar os fatos, simplesmente fingindo não estar vendo. As alucinações começam a ficar mais sérias e tentam ajudar a esposa para que ela sobreviva. Em contratempo, o cachorro perdido que Jessie havia alimentado aparece e sente o cheiro de sangue do esposo. Logo, pela sobrevivência, o animal começa a devorar Geralt, o que faz sua mulher ficar ainda mais aflita. Ela tenta pegar o copo de água que estava na prateleira, mas percebe que faltava um pouco mais para que ela conseguisse beber. Então, decide pegar a etiqueta da camisola nova e faz com ela um canudo que ajuda a esposa a ingerir o líquido. Jessie, estressada com tudo que estava passando, acaba ficando com sono, não resiste e adormece, enquanto o estranho cachorro vigiava a presa. A mulher acorda de noite e vê alguém no canto do quarto. Ao tentar pedir socorro, um homem horripilante aparece e vai em direção dela, e para tentar esquecer aquilo, ela fecha os olhos e diz que tudo não era real. Porém, a alucinação do seu marido aparece e começa a deixar a esposa com dúvidas sobre o que tinha acontecido. Ele diz que mulheres sozinhas na noite são mais propensas a ver coisas e até mesmo morrer de tanto medo. O marido chama a esposa várias vezes de abobrinha, um apelido carinhoso que o pai da mulher a chamava. Logo, ela volta a dormir e lhe vem uma lembrança de quando era criança e estava prestes a acontecer um eclipse. Na lembrança, Jessie, seus 2 irmãos e seus pais vão para uma casa no lago, porém, a menina não quer andar de barco até o local onde acontecia o encontro. Isso causa uma briga entre seus pais, fazendo com que a mãe fosse com os 2 irmãos ao evento e seu pai ficasse com a garota. Nisso, o pai de Jessie vem com um papo de que a menina poderia sentar em seu colo para que eles lembrassem dos velhos tempos. A garota, toda inocente, aceita e seu pai a abusa. A mulher acorda e as alucinações dela e o marido continuam. Geralt a questiona sobre o motivo dela não ter contado tudo o que tinha acontecido quando ela era criança, mas ela insiste em se culpar pelo estupro. Enquanto isso, a alucinação começa a acusar a mulher que seu marido era na verdade o clone do pai. Ela compara o sucesso dos dois, a idade,
O jeito que ele a diminuía e tratava como objeto e até mesmo a forma como o marido sumia, as viagens misteriosas, a ausência e as ligações estranhas. Ela compara o marido com um cachorro que, quando acaba a atração, vai logo em busca de outra caça. Exatamente como o animal que comeu o bife de Colby, mas ainda farejou o marido morto no chão de seu quarto. A mulher dorme novamente e as lembranças voltam, como se fosse o dia do eclipse. Nelas, o pai a manipula para que ela guardasse segredo do que aconteceu para o resto da vida, e ela realmente guarda, tanto que nem o seu marido sabia. Ela se deita e é acordada com um monstro lambendo seus pés. A mulher se assusta e, quando vê novamente, era apenas o cachorro. Mas o animal se irrita e acaba mordendo. As alucinações voltam e dessa vez é apenas o marido. Ele tenta alertar sobre o homem do luar e que ele a mataria caso não desse um jeito de escapar. Ele ainda fala sobre a vida de sua esposa, diz que ela era solitária e que suas colegas não sentiriam sua falta, já que ela tinha o costume de não deixar que ninguém entrasse em sua vida de verdade. Mas ele frisa que em alguns dias seus amigos iriam perceber sua ausência e que, quando fossem o procurar, acharia sua esposa morta com os dedos duros e a cara de espanto. Porém, ninguém desconfiaria que quem a matou na verdade foi a própria morte, que aparece apenas para pessoas solitárias. Ele diz também que o monstro levaria seu anel e talvez um dos ossos que não fosse tão importantes, para que ele tivesse uma lembrança da mulher. Logo, Jazz volta a dormir e conversa com sua própria versão, porém ainda criança, e ao tentar se explicar dizendo que não tinha culpa e que era apenas uma garotinha quando tudo aconteceu, a mulher é interrompida pela menina que diz que ela tem tudo para sair daquela situação. Então ela acorda e percebe que poderia se soltar caso quebrasse o copo e cortasse a pele de seus pulsos, fazendo assim que seu sangue coagulasse e virasse algo parecido com um óleo. Jesse faz isso então, deixando assim a pele de sua mão pendurada após puxá-la até que conseguisse se soltar. Depois disso, a mulher tenta pegar o celular, que por má sorte estava descarregado. Então ela tenta alcançar a chave do carro, mas por estar desnutrida e fraca, desmaia e fica desacordada até o anoitecer. Jesse, com suas últimas forças, acorda e anda até o corredor da casa, encontrando com o homem do luar, que antes de deixá-la ir, pega seu anel como recordação. A mulher entra no carro e dirige até a estrada, mas infelizmente bate no meio do caminho. Ela é resgatada com vida e, após a situação traumática, decide escrever para si própria. Jesse percebe que sua vida era uma verdadeira prisão, mas que depois de 11 anos de casada, ela poderia ser muito mais e que com sua história poderia ajudar diversas pessoas na mesma situação. A mulher, mesmo passando por tudo isso, sofre com pesadelos com o mesmo homem do luar. Mas 6 meses depois, a viúva vê uma manchete de jornal de Raymond Andrew Joubert, um maníaco de túmulos. O monstro que Jess viu, na verdade, era real, e havia relatos dele há mais de 2 anos em cemitérios onde eram roubadas joias e partes do corpo, e que com o passar dos meses as ocorrências só aumentavam. Em várias cidades, vandalismos como esses eram descobertos, mas logo necrofilias foram denunciadas e então numa noite um homem o encontrou nu, tentando arrancar sua orelha. O tal monstro sofria de acromegalia, um aumento progressivo de mãos, pés e rosto que acontece quando a hipófise trabalha em excesso, deixando uma grande protuberância na testa, braços longos, anormais, que esticavam até quase os joelhos. Porém, a polícia, ao chegar no único endereço registrado por ele, encontraram sua irmã e o cunhado, que estavam mortos. Os policiais ainda vasculharam o local e encontraram diversos pedaços humanos, provando que Raymond era um assassino e também um maníaco. Jesse, para superar seu medo, decide ir ao julgamento com o pensamento de que, uma vez que as pessoas que deveriam te proteger dos monstros acabam sendo os próprios monstros, então que mal teria de reencontrar o homem que poupou sua vida. Chegando ao julgamento, o homem, que não havia falado nada até então, reconhece a mulher e diz: "Você não é real." Exatamente o que ela disse para ele ao ir embora na casa do lago.
Então Jess finalmente entende que tudo estava relacionado, o pai, o marido e o maníaco. Ela se liberta daquilo e percebe que seu medo era muito menor do que ela poderia imaginar. E esse foi o recap do filme de terror Jogo Perigoso. Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa a sua sugestão para o próximo vídeo. Até mais, falou!